Boa tarde, somos alunos do curso de Engenharia Ambiental da UENG Polo João Molevade. Meu nome é Laudivane e estarei dando início ao nosso trabalho de Química Orgânica. O tema é éteres, estrutura e nomenclatura. Nesse áudio vamos falar sobre o que são os éteres, suas principais características químicas e como eles são nomeados segundo suas aplicações e curiosidades. A ideia é compreender como esse grupo de compostos orgânicos está presente no nosso cotidiano e também em processos industriais importantes. O que são os éteres? Os éteres são compostos orgânicos formados por um átomo de oxigênio ligado a dois grupos de carbono, que podem ser iguais ou diferentes. A fórmula geral é ROR. Isso significa que o oxigênio funciona como uma ponte entre as duas cadeias carbônicas. Por exemplo, CH3OCH3 é o éter dimetílico, o mais importante da classe. Outro exemplo é o C2H5OC2H5, conhecido como éter etílico. Essa ligação confere aos éteres propriedades químicas específicas com volatilidade e baixa reatividade em comparação aos álcoois. Sua estrutura e propriedades. A presença de oxigênio faz com que os éteres sejam moléculas levemente polares. Eles possuem dois pares de elétrons não ligantes no oxigênio, o que confere uma geometria angular à molécula. Porém, como não há hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, os éteres não formam ponte de hidrogênio entre si. Isso significa que o ponto de ebulição dos éteres é geralmente menor que dos álcoois, de massa molar semelhante. Ainda assim, consegue formar ponte de hidrogênios com água, o que os tornam ainda assim parcialmente solúveis, especialmente os de menor massa molar. Por exemplo, o éter dimetílico é miscível em água, enquanto os de cadeia longa não são. Seu uso e aplicações. Os éteres têm várias aplicações práticas. O éter etílico, por exemplo, foi um dos primeiros anestésicos usados em cirurgia. Apesar de ter sido substituído por substâncias mais seguras, ele marcou um avanço histórico na medicina. Além disso, os éteres são usados como solventes em laboratórios devido à sua capacidade de dissolver substâncias apolares. Também são utilizados na fabricação de perfumes, cosméticos, medicamentos e combustíveis. Um exemplo moderno é o MTBE, metilterquibutil-éter, adicionado à gasolina para melhorar a queima e reduzir a emissão de poluentes. Isso mostra como os éteres também têm relevância ambiental e energética. Nomenclatura segundo a IUPAC. Agora vamos entender como nomeamos os éteres de forma correta. A nomenclatura oficial da IUPAC segue esta regra. O grupo menor é identificado como substituinte com o sufixo oxi, seguido do nome da cadeia principal. Alguns exemplos: CH3OCH3, metoximetano, CH3OCH2H5, metoxietano, C2H5OC2H5, etoxietano. Esses são os nomes sistemáticos, porém também existem os nomes comuns, ainda assim usados. Nesses casos mencionados, os dois radicais em ordem alfabética, seguidos da palavra éter. Exemplos: CH3OCH3, éter dimetílico. C2H5O, C2H5, éter dietílico. CH3O, C2H5, éter etilmetílico. A IUPAC prefere os usos dos nomes sistemáticos, mas no cotidiano os nomes comuns ainda aparecem com frequência. Reações e características químicas. Os éteres são compostos relativamente estáveis e pouco reativos.
Porém, uma de suas características importantes é que, quando expostos ao ar e à luz por muito tempo, podem formar peróxidos, substâncias explosivas. Por isso, é preciso armazená-las com cuidado, especialmente em laboratórios e indústrias. Eles também podem participar de reações de combustão, liberando energia e dióxido de carbono, como a maioria dos compostos orgânicos. Essa propriedade é explorada na fabricação de combustíveis e solventes energéticos. Comparação com outros compostos, álcoois e sulfetos. Os éteres são semelhantes aos álcoois e aos sulfetos, mas com diferenças importantes. Nos álcoois, o oxigênio está ligado a um átomo de hidrogênio e a um grupo de carbono, o que permite a formação de pontes de hidrogênio e dá aos álcoois maior ponto de ebulição. Já nos éteres, isso não acontece. Nos sulfetos, o oxigênio é substituído por um átomo de enxofre, formando a estrutura RSR. Eles têm propriedades parecidas, mas costumam ter o odor forte e desagradável, característico de compostos sulfurados. Agora vamos falar um pouco da importância ambiental e industrial. Os éteres são usados em processos industriais que envolvem solventes e síntese orgânica. No meio ambiente, podem atuar como precursores de compostos orgânicos voláteis, participando de reações atmosféricas. O uso dos éteres como aditivos em combustíveis ajuda a melhorar a eficiência da queima, mas também requer controle, pois alguns podem causar poluição secundária. Assim, é importante equilibrar o uso tecnológico com a responsabilidade ambiental. Em resumo, os éteres são compostos orgânicos simples, mas de grande importância na prática. Eles possuem um átomo de oxigênio ligado a duas cadeias carbônicas, apresentam propriedades interessantes e são amplamente utilizados como solventes anestésicos e aditivos de combustíveis. Além disso, seu estudo é essencial para compreender melhor as reações e as aplicações dos compostos orgânicos na química ambiental e industrial. Encerramos, então, nosso trabalho sobre os éteres, estruturas, nomenclaturas. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Yara Stephanie Basílio Rosa, sou estudante de Engenharia Ambiental, segundo período. Hoje eu vou falar sobre o vídeo 20, Fenóis, Estrutura e Nomenclatura, do professor Luiz Cláudio Barbosa. Esse vídeo faz parte do conteúdo de Química Orgânica e ajuda a entender melhor um grupo de compostos muito importante, tanto na natureza quanto nas indústrias, os fenóis. O professor começa explicando que os fenóis são compostos orgânicos oxigenados, que se parecem com os alcoóis, mas possuem uma diferença essencial. Nos alcoóis, o grupo hidroxila está ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono simples, normalmente de uma cadeia aberta. Já nos fenóis, esse grupo hidroxila está ligado diretamente a um carbono de um anel aromático, geralmente um anel benzênico. Por causa dessa ligação direta com o anel aromático, o fenol tem propriedades químicas bem diferentes das dos alcoóis. O professor destaca que isso muda o comportamento ácido, a reatividade e até o uso industrial dessas substâncias. O exemplo mais simples de fenol é o próprio fenol, também conhecido como hidroxibenzeno. Ele é formado por um anel de benzeno e um grupo hidroxila, preso em um dos carbonos desse anel. É um composto muito estudado porque serve como modelo base para entender todos os outros fenóis.
Uma coisa interessante que o professor conta é sobre a acidez. Enquanto os alcoóis comuns são quase neutros, o fenol é mais ácido. Isso acontece porque quando o fenol perde o hidrogênio do grupo hidroxila, ele forma o íon fenolato ou fenóxido. O que torna isso especial é que a carga negativa formada pode se espalhar por todo o anel aromático através da ressonância. Essa estabilização da carga faz com que o fenol libere o hidrogênio mais facilmente, o que o torna mais ácido que um álcool comum. O professor também reforça que essa acidez é importante porque influencia o comportamento do fenol em reações químicas, como substituições e formações de sais, e também explica por que ele reage de forma tão característica em laboratório. Em seguida, o vídeo fala sobre a nomenclatura dos fenóis. O professor mostra que ela segue as regras da EUPAC, e a forma mais básica é usar o prefixo hidroxi, seguindo do nome de compostos aromático. Por exemplo, o fenol pode ser chamado de hidroxibenzeno. Mas quando há outros substituintes ligados ao anel além do grupo hidroxila, a gente precisa indicar a posição desses grupos. Essas posições são indicadas por números ou pelos prefixos, que são orto, meta e para. O professor explica com clareza que orto, quando o substituinte está longo ao lado do grupo hidroxila, posição 2. Meta, quando está separado por um carbono, posição 3. E para, quando está na posição oposta do grupo hidroxila, posição 4. Ele também mostra exemplos práticos usando os creçóis, que são metifenóis, ou seja, fenóis com um grupo métil ligado a um anel benzênico. Assim temos ortocresol, grupo métil na posição 2. Metacresol, grupo métil na posição 3. Paracresol, grupo métil na posição 4. Esses três compostos têm fórmulas bem parecidas, mas a posição diferente dos grupos mudam as propriedades físicas e químicas, como o ponto de fusão e a reatividade. O professor também comenta que os fenóis têm uma importância muito grande fora do laboratório. Eles são usados em várias indústrias, como a farmacêutica, cosmética e química, e de materiais. Por exemplo, o fenol é utilizado na fabricação de resinas fenolóticas, plásticos como baquelite, corantes, medicamentos e antissépticos e desinfetantes. Outra parte importante do vídeo é quando o professor comenta que o estudo dos fenóis é essencial para compreender muitas reações orgânicas. Ele cita que os fenóis participam de reações como nitração, onde grupos nitro são adicionados ao anel. Essas reações são fundamentais para produzir substâncias úteis, como analinas, corantes, medicamentos e materiais poliméricos. O professor ainda reforça a importância de compreender a estrutura e a acidez do fenol, pois isso ajuda a prever o comportamento químico de compostos aromáticos em geral.
Resumindo o que eu aprendi com o vídeo. Os fenóis são compostos orgânicos que têm o grupo hidroxila ligado diretamente a um anel aromático. Eles são mais ácidos que os alcoóis comuns por causa da estabilização do íon fenolato por ressonância. A nomenclatura segue as regras da IUPAC, usando o termo hidroxi, indicando as posições orto, meta e para. O fenol hidroxibenzeno é o exemplo principal e serve de base para todos os outros fenóis. Os creçóis metilfenóis mostram como os substituintes mudam a estrutura e o nome do composto. Os fenóis têm grande importância industrial e médica, sendo usados para a produção de plásticos, resinas, desinfetantes e medicamentos. Apesar dos benefícios, devem ser manuseados com cuidados, pois o fenol é tóxico e corrosivo. E entender os fenóis é essencial para compreender diversas reações da química orgânica, especialmente as que envolvem compostos aromáticos. É isso, muito obrigada. Meu nome é Isadora Machado e eu vim falar sobre a estrutura e nomenclatura dos fenóis, parte 2. No vídeo, ele começa explicando o que são os fenóis, que são compostos orgânicos em que um grupo de hidroxila OH está ligado diretamente a um anel de benzeno. Destaca a diferença entre álcoois OH ligado a carbono saturado e os fenóis OH ligado ao anel aromático. E é ressaltado que os fenóis têm propriedades diferentes dos álcools. Por exemplo, são mais ácidos devido à conjugação com o anel aromático. A estrutura típica e os exemplos. Apresenta a estrutura geral de um fenol simples, que é o anel benzênico mais o OH. E o próprio fenol hidroxibenzeno e substituição simples no anel, como Cl e o NO2 ou outros grupos, aparece a noção de anel aromático benzênico, estabilizado por delocalização de elétrons, que influencia tanto a reatividade quanto a nomenclatura. Na acidez dos fenóis, ele explica que a acidez de um fenol é mais do que álcools. Por exemplo, o anofenato, após perda de H+, é estabilizado por ressonância no anel aromático. Mostra que à medida de que há grupos de retiram elétrons, NO2 e CN, ou dão elétrons, OH, OCH3, a acidez do fenol pode aumentar ou diminuir respectivamente. Por exemplo, um grupo NO2 no anel torna-o mais ácido, porque estabiliza o ânion fenato. Essa discussão fundamenta a importância de entender a estrutura ao nomear e prever reações. Na nomenclatura da IUPAC, os princípios gerais, no vídeo ele introduz as regras da IUPAC para fenóis, focando em dois aspectos principais: o nome principal, o composto base, e como nomeia os substituintes no anel de suas posições e situações especiais. Ele especifica que, no caso mais simples, o composto sem substituinte, além do OH recebe o nome fenol ou hidroxibenzeno. E dependendo da opção da IUPAC ou da tradição, os substituintes são enumerados para dar propriedade ao grupo, o OH como a unidade funcional principal e para que a menor soma de números se obtenha para os substituintes. Nos exemplos de nomenclatura com substituintes, que são exemplos práticos, um anel benzênico com o OH e um substituinte Cl, o composto é 4-clorofenol ou clorofenol, com a indicação da posição. E, em outro caso, o anel com H em posição 1 implícita
e um substituinte NO2 na posição 2, 2-nitrofenol. E no vídeo mostra como determinar a numeração. O OH, que recebe a posição 1, e os substituintes, que são enumerados de modo a minimizar com os números totais ou seguir a convenção. Também ele discute, ele fala sobre os nomes não sistemáticos aceitos, por exemplo, o cresol para o metifenol, e como a UPAC permite alguns desses usos tradicionais. E a consideração sobre orto, meta e para é explicando que, por tradição de muitos fenóis que usam as designações orto, O, meta, M e para P, para indicar substituintes com posições 2, 3 e 4 em relação ao OH. E no vídeo ele fala que essas abreviações ainda serem usadas em nomenclatura de sistemática que prefere a numeração. Né? Por exemplo, O-nitrofenol, 2-nitrofenol, M-clorofenol, 3-clorofenol e P-hidroxifenol, 4-hidroxifenol, etc. E nas situações especiais de múltiplos grupos, OH, ou anéis complexos, lá no vídeo ele fala da situação com 2 ou mais grupos OH no anel ou compostos fenílicos mais complexos, anéis polifenólicos, que no exemplo por exemplo, né? 1,2 de hidroxibenzeno, catecol, 1,3 de hidroxibenzeno, resorcinol, 1,4 de hidroxibenzeno, hidroquinona. E ele explica também que a nomenclatura segue a mesma lógica no grupo OH principal, numeração para fornecer propriedades à unidade funcional, e então os demais grupos listados em ordem alfabética, se aplicável. E a importância de conhecer a nomenclatura para as reações químicas, que no vídeo ele enfatiza que saber o nome corretamente é mais do que formalidade, né? Ajuda a prever as reações, propriedades como acidez e solubilidade, e a comunicação clara em química orgânica. Né? Por exemplo, ao ler o 4-clorofenol, espera-se que o grupo Cl seja na posição para que, em relação ao OH, o que afeta a reatividade e a estabilidade. E nos exemplos práticos, o autor ele apresenta exercícios rápidos, né, que é para nomear o composto, a posição do substituinte, a nomenclatura sistemática e o nome comum. E ele também dá solução de aplicar sistematicamente os passos, né? Identificar o grupo funcional, numerar, listar substituintes em ordem alfabética, usar hífen, etc. E concluindo, né, o vídeo, ele reforça que o grupo OH em um anel aromático define um fenol. A propriedade da nomenclatura dá-se ao OH para definir o nome base, numerar o anel e identificar os substituintes. A prática, nomear diversos compostos, é importante para dominar. E ao encontrar um composto desconhecido, começa a localizar o OH, se for fenol, numerando o anel convenientemente. Depois, listar os substituintes por ordem alfabética e indicar a posição com o hífen. E incentiva o estudante a revisar regularmente e praticar a retenção. Olá, meu nome é Ana Clara e hoje eu vou apresentar um resumo explicativo sobre o vídeo Aldeídos e Cetonas, Estrutura e Nomenclatura Parte 1, do canal Aula Livre. E esse vídeo faz parte de uma sequência de química orgânica, de aulas de química orgânica no caso, né? Que explicam as principais funções oxigenadas, basicamente aquelas que possuem oxigênio em sua estrutura. E ao longo dessa apresentação eu vou explicar de forma clara o que são os aldeídos e cetonas e como identificar suas estruturas, como nomeá-los segundo as regras da IUPAC e onde encontrados nesses compostos no nosso dia a dia.
Então, antes de entrar no tema principal, vale relembrar rapidamente o que são funções orgânicas. Na química orgânica, função é o conjunto de compostos que possuem o mesmo grupo funcional, ou seja, o mesmo conjunto de átomos que define suas propriedades químicas. Por exemplo, os alcoóis têm um grupo OH, os ácidos carboxílicos têm o grupo COOH, e no caso dos aldeídos e cetonas, o grupo é a carbonila, representado por CO. A presença de carbonila é o que caracteriza tanto os aldeídos quanto as cetonas, mas a posição dessa carbonila é o que diferencia as duas funções. E o que é o grupo carbonilo? O grupo carbonilo é formado por um átomo de carbono ligado duplamente a um átomo de oxigênio. Essa ligação é polar, porque o oxigênio é mais eletronegativo e puxa elétrons da ligação, deixando o carbono uma carga parcial positiva. Isso faz com que o carbono da carbonila seja reativo, ou seja, um ponto de ataque para outras substâncias em reações químicas. Essa estrutura é extremamente importante na química orgânica, porque aparece em várias funções, nos aldeídos e cetonas, como veremos hoje, mas também em ácidos carboxílicos, estéreis, amidas e anidrídeos. E o vídeo começa mostrando visualmente como um grupo de CO se conecta na molécula, e isso ajuda a entender porque a posição dele muda tudo. Quando o carbonila está na ponta da cadeia, temos um aldeído. Quando está no meio da cadeia, entre dois carbonos, temos uma cetona. Então, vamos começar pelos aldeídos. A principal característica deles é a presença de grupo menos CHO, que representa o grupo carbonilo ligado a um átomo de hidrogênio. A fórmula geral dos aldeídos é CHO, onde R representa um radical orgânico. Como a carbonila está sempre na extremidade da cadeia, esse grupo funcional será sempre o primeiro carbono da numeração. Ou seja, é preciso indicar sua posição no nome. O aldeído mais simples é o metanal, também conhecido como formaldeído. É um gás de cheiro forte usado na fabricação de plástico, resinas e antigamente em soluções conservantes, como o formol, por exemplo. Outros exemplos são etanol ou acetaldeído, encontrado em bebidas alcoólicas durante o processo de fermentação, o benzaldeído, que dá o aroma característico das amêndoas, e o propanol, que aparece em reações orgânicas industriais. E no vídeo, né, o professor ele explica que os aldeídos são muito reativos, justamente porque o carbono da carbonila está ligado a um hidrogênio, o que facilita oxidações. Por exemplo, um aldeído pode ser oxidado e virar um ácido carboxílico. Esse comportamento químico é importante para reconhecer reações típicas nas provas e no laboratório. Agora, falando das cetonas, elas possuem o mesmo grupo, C igual a O, mas uma diferença essencial. O carbono da carbonila está entre dois radicais orgânicos, ou seja, dentro da cadeia. A fórmula geral das cetonas é R-CO-R, onde R e R tracinho são radicais que podem ser iguais ou diferentes. Por isso, as cetonas nunca ficam nas extremidades da molécula. E é preciso indicar a posição da carbonila no nome, já que ela pode estar em locais diferentes da cadeia. A cetona mais simples é a propanona, também chamada de acetona, uma substância bastante conhecida. É o principal componente dos removedores de esmalte. Outros exemplos, o butan, -2-ona, usado como solvente. O ciclopentanona, presente em compostos aromáticos e perfumes.
e o benzofenona, que é utilizado com filtros em protetores solares. No vídeo é mostrado que as cetonas têm menor reatividade que os aldeídos, porque não possuem hidrogênio ligado diretamente ao carbono da carbonila. Porém, ainda assim, são compostos muito importantes em sínteses químicas, justamente por sua estabilidade. A parte seguinte do vídeo explica as regras de nomenclatura conforme a IUPAC. Vamos ver separadamente. Primeiro, os aldeídos. É o primeiro passo. Escolha a cadeia principal, entendendo o grupo traço CHO. É o segundo passo. Numere a cadeia a partir do carbono do grupo aldeído, que sempre é o primeiro. Terceiro passo. Substitua o sufixo -o do alcano correspondente por -al. Exemplos. CH3-CHO, etanal. Aldeído de 2 carbonos. CH3-CH2-CH2-CHO, butanal. Se for uma cadeia cíclica, adicione-se o termo carbaldeído, como em ciclohexanocarbodeído. Acetonas. Primeiro, escolha a cadeia principal contendo o grupo C igual O. Numere a cadeia de forma que a carbonila tenha o menor número possível. Substitua o sufixo -o do alcano correspondente por -ona. Indique a posição da carbonila se necessário. Exemplo: CH3-CHO-CH3, propan 2-ona, ou simplesmente propanona. CH3-CHO-CH2-CH3, butano. O professor também comenta no vídeo que existem nomenclaturas usuais ou tradicionais, ainda usadas em contextos industriais ou laboratoriais. Por exemplo, acetona em vez de propanona, e formaldeído em vez de metanol. É importante conhecer ambos os nomes, já que muitos livros e rótulos ainda usam a forma tradicional. As propriedades e aplicações. Os aldeídos e cetonas têm propriedades físicas semelhantes, como serem polares, solventes em água, os de cadeia menor e apresentarem pontos de ebulição intermediários entre carbonetos e alcoóis. Essas propriedades estão ligadas à presença da carbonila, que permite interações de dipolo-dipolo, mas não formam ligações de hidrogênio entre si, como os alcoóis. No cotidiano, esses compostos estão mais presentes do que imaginamos. O formaldeído é usado para conservar tecidos e fabricar polímeros. O benzaldeído dá aroma de amêndoas a perfumes e alimentos. A acetona é um solvente amplamente utilizado em cosméticos e limpeza. E o ciclohexanona participa da produção de nylon. Além disso, em processos biológicos, existem compostos carbonílicos essenciais, como a cetona corporal, que pode ser detectada no hálito das pessoas em jejum prolongado ou com diabetes. Agora, para encerrar, podemos dizer que aldeídos e cetonas são funções orgânicas fundamentais da química, presentes tanto em produtos industriais quanto em sistemas biológicos. Eles compartilham o mesmo grupo funcional, a carbonila, mas se diferenciam pela posição dessa ligação dentro da cadeia. Nos aldeídos, a carbonila está no meio, está nas extremidades, e nas cetonas no meio. Com isso, vimos suas estruturas, nomenclaturas, propriedades e aplicações, entendendo como essas diferenças estruturais impactam suas reatividades e seus usos no mundo real. Dominar esses conceitos é essenciais, não só para provas e vestibulares, mas também para compreender melhor o comportamento das substâncias químicas em nossos cotidianos e em processos ambientais. Muito obrigada pela atenção. Da palavra cetona. Assim, por exemplo, o propanol
cetona. Podem ser chamados de dimetilacetona, pois a carbonila está ligada a 2 grupos metil. No entanto, a UIPAC estabelece também os chamados nomes preferidos, NIP, que são formas aceitas internacionalmente quando há várias possibilidades de nomeação. Essa padronização evita confusão e mantém consistência em publicações científicas e em contextos industriais. O vídeo apresenta outros exemplos. Butano 2-ona, cujo nome é metil-etilcetona, e penta-3-ona, uma cetona com um grupo carbonila na posição 3 de cada cadeia de 5 carbonos. Esses exemplos ajudam a consolidar o entendimento de como se aplica a numeração e a escolha de cada cadeia principal. O outro ponto importante aborda a presença de substituintes na cadeia, quando há outros grupos funcionais ou ramificações devem-se numerar a cadeia de modo que grupo carbonila continue recebendo o menor número possível. As ramificações são indicadas como substituintes e colocadas em ordem alfabética, antes do nome principal. O professor também destaca casos especiais, como cetonas sílicas, e nas quais o grupo carbonila está dentro de um anel. Nesse caso, o sufixo "ona" é acrescentado ao nome do ciclo, e não há necessidade de indicar a posição do grupo, pois em compostos monocilíclicos, a carbonila está sempre considerada na posição. Assim, ciclopentanona e ciclohexanona são nomes aceitos de uso comum. Ao longo da aula, o professor reforça que regras da UIPAC de 2003 trouxeram pequenas, mas importantes atualizações em relação à forma de escrever e numerar cadeias. O objetivo foi tornar os nomes mais consistentes com novos padrões adotados internacionalmente e facilitar a compreensão entre químicos de diferentes países. O vídeo também comenta a importância de distinguir entre nomes sistemáticos, semissistemáticos e trivais. Os nomes sistemáticos seguem rigorosamente as regras da UIPAC. Os semissistemáticos misturam regras sistemáticas com nomes tradicionais, e os triviais ou comuns são históricos de muitas vezes baseados na origem do composto. Mesmo que a nomenclatura sistemática seja a mais correta, o professor lembra que, na prática cotidiana, especialmente em indústrias e laboratórios, os nomes triviais ainda são muito usados, pois são curtos e mais familiares. Por exemplo, a acetona é um nome trivial da propona 2-ona, e esse nome é tão difundido que, mesmo em contextos científicos, muitas vezes ele é preferido por sua simplicidade. Além disso, o vídeo ressalta a importância pedagógica de dominar as diferentes nomenclaturas. Entender o sistema UIPAC ajuda o estudante a reconhecer o tipo de composto, sua estrutura e até prever propriedades químicas e físicas apenas observando o nome. A aula do professor Luiz Cláudio Barbosa é organizada de modo progressivo. Primeiro ele ressalta conceitos, depois aplica regras e, por fim, explica os casos específicos, o que torna o aprendizado muito mais acessível. O conteúdo também é ilustrado com estruturas químicas e exemplos visuais, que reforçam a associação entre o nome e a forma estrutural da molécula. Essa abordagem é essencial quando há química orgânica, já que o estudo da nomenclatura é visual e lógico ao mesmo tempo. Outro aspecto relevante que o professor aborda é a importância das cetonas na vida cotidiana e na indústria. Elas são presentes em solventes, fragrâncias, resinas, plásticos e até no metabolismo humano, como é o caso dos corpos cetônicos, formados durante a oxidação incompleta dos ácidos graxos. Assim, além da nomenclatura, o vídeo também desperta a compreensão da aplicabilidade prática desse conhecimento, conectando teoria e realidade. Nos minutos finais, o professor faz um resumo dos pontos mais importantes: o grupo funcional das cetonas de carbonila, entre 2 carbonos, o sufixo oficial é ona, a cadeia deve ser numerada de extremidade mais próxima ao grupo funcional, é essencial conhecer e diferenciar nomes sistemáticos, semissistemáticos e triviais, e por fim lembrar que as regras utilizadas da UIPAC visam padronizar e simplificar a nomenclatura internacional. Com isso, o vídeo se encerra reforçando a importância de praticar exemplos.
Depois desse fechamento didático, o professor Luiz Cláudio Barbosa aprofunda sua reflexão sobre o valor do aprendizado gradual em química orgânica. Ele enfatiza que o domínio da nomenclatura não deve ser visto apenas como uma exigência curricular, mas como um instrumento essencial de raciocínio científico. Ao compreender a lógica da UIPAC, o estudante desenvolve a capacidade de traduzir estruturas em nomes, ao mesmo tempo visualizar moléculas e partir das palavras. Esse processo estimula tanto a memória quanto os pensamentos analíticos, habilidades fundamentais para qualquer área da ciência. O professor também destaca que, quando o aluno se acostuma com as regras e com a forma de raciocinar da nomenclatura, ele passa a identificar padrões, por exemplo, as relações prefixos, radicais e sufixos. Essa percepção torna a química mais intuitiva, menos dependente de memorização mecânica e mais próxima de um entendimento lógico e sistemático. Para reforçar essa ideia, ele apresenta novas comparações entre cetonas simples e compostos mais complexos, mostrando como o nome de uma substância revela detalhes escondidos da sua estrutura. Por exemplo, em pentatresona, o número 3 indica a posição da carbonila. Já em butan-2-ona, o sufixo ona mostra o grupo funcional principal. E o prefixo but revela que a molécula tem 4 carbonos. Ao entender cada elemento do nome, o aluno consegue imaginar a molécula em 3 dimensões, o que é essencial para compreender suas propriedades químicas e as reações possíveis. Em seguida, o professor retorna à importância de se praticar constantemente e ele recomenda que os estudantes tentem nomear estruturas diversas, inclusive aqueles que não aparecem nos livros didáticos, e que façam o caminho inverso, escrever o nome, tentar desenhar a molécula correspondente. Esse exercício de ida e volta fortalece a memória visual e a compreensão lógica da nomenclatura. Outro ponto que o professor aborda é a evolução histórica do IPAC. Ele comenta que, desde a sua criação em 1919, a União Internacional da Química Pura e Aplicada vem trabalhando para criar um sistema de nomes que seja único e universal, eliminando ambiguidades entre países e línguas. Essa padronização permitiu que os cientistas do mundo inteiro pudessem trocar informações com precisão sem confundir substâncias. Isso é especialmente importante para as áreas como farmaciologia, onde o erro de nome pode significar um erro de substância. Boa tarde, pessoal. Seguindo aqui com o nosso tema final aqui do nosso trabalho. Meu nome é Laudivânia, aluna da UENG, Engenharia Ambiental 2, Campus João Molevade. Seguindo aqui com a nossa explicação do tema nomenclatura de aldeídos, hoje nós vamos falar sobre esse tema importante na química orgânica, que é a nomenclatura dos aldeídos. Nosso objetivo aqui é entender o que são os aldeídos, como identificá-los, como nomeá-los corretamente e também conhecer as normas da IUPAC, que são as que padronizam, esse nome em todo o mundo. O que são os aldeídos? Os aldeídos são compostos orgânicos que têm o grupo funcional carbonila terminal, representado por CHO. Esse grupo é formado por carbono ligado ao oxigênio por uma dupla ligação e também ligado a um hidrogênio. O carbono da carbonila sempre aparece na extremidade da cadeia, o que diferencia os aldeídos das cetonas, nas quais a carbonila fica no meio da cadeia. Por exemplo, metanol, formaldeído, tem apenas um carbono e o grupo CHO. Propanal tem 3 carbonos e o grupo CHO fica no carbono 1. Em seguida, substitua o sufixo O do alcano, correspondente por al, e aí agora a seguir temos um exemplo. CHO transformado em metanol, CHO etanol, propanal e butanal. Se houver ramificações, elas são numeradas a partir do carbono do aldeído. Grupo metil no carbono 2. Segunda forma, o sufixo carbaldeído, usamos o sufixo carbaldeído quando o grupo CHO não faz parte da cadeia principal, como em anéis aromáticas
ou cadeias complexas. Exemplo: benzeno-carbaldeído, nome sistemático do benzaldeído. Se houver mais de um grupo de CHO, usamos dicarbaldeído, tricarbaldeído e por aí vai. Terceira forma, o grupo formil, como substituinte quando o aldeído não é do grupo funcional principal, ele é nomeado como substituinte com o prefixo formil. Exemplo: ácido 4-formilbenzoico. Temáticos: pratique escrevendo e desenhando as estruturas. Vimos então sobre as nomenclaturas, sobre as normas que regem e o porquê dessas normas, para que não sejam confundidas e sejam padronizadas de acordo com a IUPAC, para que seja entendida em todas as línguas, etnias e que não tenham nenhuma distorção quanto à composição química. A nomenclatura dos aldeídos segue a regra, então, P6661, como vimos, que é a IUPAC 2013, que define 3 formas principais, de nomeação, que a gente viu também um exemplo de cada um. Então, dominar essas regras é essencial para compreender a química orgânica e se comunicar corretamente na linguagem química internacional. Espero que essa explicação tenha deixado o tema mais claro e interessante. Use esse roteiro para estudar e praticar. E lembre-se, entender a lógica é mais importante do que decorar. Como vimos vários grupos e várias nomenclaturas, é sugerido que, para aprofundar nos temas, temos vários livros, referências com nomenclaturas de aldeído, seguindo sempre as normas da IUPAC, para que possamos entender cada grupo e cada nomenclatura e não ter nenhuma dificuldade na hora de saber identificar cada grupo, ou se houver a necessidade de nomear cada grupo, de saber interpretar uma solução ou participar de interpretações até no campo da engenharia ambiental, se for preciso, para exercer a didática ampliada do tema, que tenhamos o completo domínio sobre a nomenclatura dos aldeídos e como podemos identificar os grupos e separar os grupos. Principalmente entender sobre as propriedades características, pois cada um tem sua característica, mas eu acredito que a principal aqui foi sempre verificar a extremidade para entender a numeração do carbono, da carbonila, e para a gente também entender como se monta, como se monta e como se identifica qual é a composição química desse grupo aí, dentre essa nomenclatura aí dos aldeídos. Bom, pessoal, é isso. Encerro por aqui. Espero ter acrescentado e ajudado. Até a próxima e bons estudos!